Olá pessoal, nós vamos falar um pouco agora sobre como calcular derivadas, né, de funções de mais de uma variável, que a gente define como derivadas parciais. Então nós vamos ver como calcular, a definição, o significado e interpretação geométrica, né, dessas derivadas e alguns outros conceitos importantes como o de diferenciabilidade e diferencial total, tá? Então, antes da gente definir a derivada de funções de duas variáveis, vamos lembrar a definição para a derivada de funções de uma variável, né? É, quando a gente tinha, né, uma função de uma variável, como a gente definia a derivada? A derivada, né, o f' de x0, era o limite de f de x0 mais h menos f de x0 sobre h quando h tendia a zero. O que significa isso? Né? O que a gente fazia? A gente aplicava aqui, ó, a gente tinha uma curva que representa uma função f. A gente aplicava aqui, né, um incremento, uma distância de h ao x0. E aí, se eu pegar isso daqui, né, a gente vai ter aqui um f de x0 mais h, tá certo? Porque aqui vai estar o x0 mais h. Tudo bem? Então, o que significa isso, né? O f de x0 mais h menos f de x0 é essa distância aqui, ó, que aqui está o f de x0. Então, a gente faz a variação do y, né, dividido pelo x. Então, a gente vai fazer aqui uma taxa de variação à medida que essa distância tende a zero. Isso, vocês devem lembrar, né, que se aproxima do quê? Esse limite aqui, né, vai dar a inclinação, a coeficiente angular da reta tangente à função no ponto x0, tá certo? E vamos ver agora, né, as definições para derivadas parciais. Acontece que agora, como a gente vai ter funções de mais de uma variável, a gente não vai ter uma derivada só, né? A gente vai ter o que a gente chama de derivadas parciais. E para uma função de duas variáveis independentes, eu tenho duas derivadas parciais de primeira ordem, né? De três variáveis independentes, eu vou ter três derivadas parciais e assim por diante. Então, olha a definição das derivadas parciais. É mais ou menos a mesma, né, que a gente tinha para derivadas em cálculo 1. Olha aqui. A derivada parcial em relação a x, nós vamos calcular em relação a cada uma das variáveis independentes. Ó. Em relação a x, vai ser o limite de x mais h y menos f de xy sobre h quando h tende a zero. Observe o que foi feito aqui, né? Foi aplicada a variação de h apenas no x, tá certo? E aqui a derivada em relação a y é a mesma coisa, né? Só que aplicada a variação de h em relação apenas ao y, tá certo? O que significa isso, né? Na prática, a gente não vai ficar usando mais as definições para calcular a derivada, porque vocês já sabem derivar, né, desde o cálculo 1. Na prática, o que vai significar na hora de eu derivar uma função de mais de uma variável? Quando eu vou derivar em relação a x, eu vou aplicar a variação só no x e o y permanece constante. Então, na hora de derivar a expressão da função, a gente vai tratar o y como constante. E vice-versa, né? Quando eu for derivar em relação a y, eu vou tratar o x como constante. Se for uma função de 3, 4 variáveis, sempre que eu for derivar em relação a uma delas, eu trato todas as demais como constante na hora de aplicar as regrinhas de derivação, tá? E quais são as notações para representar essas derivadas parciais? Uma delas, né, eu acabei de mostrar ali, essa daqui, né? Então, a derivada parcial em relação a x é um f índice x, em relação a y, f índice y. Outra notação é essa daqui, né? Que a gente também costumava usar lá em cálculo 1 como df dx. Só que agora, para diferenciar que é uma derivada parcial, nós vamos usar del f del x, tá? Então, del f del x, del f del y. E ainda, né, se o z for um f de xy, eu posso escrever del z del x, del z del y, tá? Então, são todas notações equivalentes, ok? Vamos fazer alguns exemplos para calcular as derivadas parciais. Vamos resolver então esse primeiro exemplo, né? Eu quero encontrar as duas derivadas parciais, f índice x e f índice y, para esta função, tá? Então, já coloquei o exemplo aqui, né? Como que vai ficar a derivada parcial em relação a x? Como eu disse, regrinha prática, nós vamos considerar o x como uma variável, né? E aí eu vou tratar o y como constante. E as outras constantes que aparecer também como constante, tá? Então aqui, ó, se eu for derivar essa expressão, essa primeira parcela em relação a x, regrinha do tombo, né? Desce 3, subtrai 1. Então vai ficar assim, ó, 2 vezes 3
vezes x ao quadrado e vezes y ao quadrado. As constantes que estão multiplicando x continuam multiplicando, tá certo? Agora, se o y é constante, 2y, a expressão inteira é constante, né? E o que dá a derivada de uma parcela constante? Dá zero. Então, a derivada disso vai sumir, né? Vai dar zero. E aqui, por último, a derivada de 4x sobra o 4. E aí, né, reescrevendo isso, vai ficar 6x quadrado y ao quadrado, né? 6x quadrado y ao quadrado mais 4, certo? Então, essa é a derivada parcial em relação a x. Derivada parcial em relação a y. Agora, eu vou fazer o contrário, né? Vou manter o x, entender o x como constante e derivar em relação a y. Então, vai ficar assim, ó. 2, se eu for derivar aqui em relação a y, vezes 2, vezes x ao cubo, ó, tudo as constantes, né? E essa daqui que eu desci multiplicando, vezes y. Derivada de 2y dá 2 e a derivada de 4x dá 0, né? Que é constante. Aí vai sobrar 4x ao cubo y mais 2. Então, pronto. Essa é a derivada, essas são as derivadas parciais dessa função, tá? Então, agora vamos fazer o exemplo B aqui. Está pedindo para determinar ΔZ, ΔX e ΔZ, ΔY, sendo Z essa função aqui, tá? Já coloquei, então, a função aqui. Então, como que vai ficar, né? Primeiro, vamos fazer ΔZ, ΔX. Observem aqui, gente, ó, tem x nas duas expressões, tá? Então, eu posso entender isso como um produto de duas funções de x, né? Se é um produto, eu vou usar a regrinha do produto para derivar. Qual que é a regrinha do produto? Então, ó, se a gente tem o V, eu quero derivar. Deriva a primeira, mantém a segunda, mantém a primeira, tá, deriva a segunda. Então, eu vou fazer isso, ó. Deriva a primeira, dá 4x ao cubo, né? Troquei aqui. 4x ao cubo. Mantém a segunda. Seno de x y ao cubo. Vezes, mais. Então, deriva a primeira, mantém a segunda. Mais, mantém a primeira, deriva a segunda. Agora, a derivada disso daqui, né? Aí, agora, a gente tem também uma função composta. Ó. Eu tenho que derivar de fora vezes a de dentro. Derivada de seno dá cosseno. E mantém o que está lá. E aí, vezes a derivada do que está aqui dentro. Lembrando que eu estou derivando em relação a x, então o y é constante e o y ao cubo também é constante. O que dá a derivada de x vezes uma constante? É a constante, né? Pensa assim, tem 5x, sobra 5, tá certo? E aí, só reescrevendo isso daqui, né, deixando uma ordem mais bonitinha, vai ficar... Poderia ter pôr x ao cubo em evidência, tá? Mas eu vou deixar assim mesmo, ó. 4x ao cubo vezes seno de x ao cubo, mais x à quarta y ao cubo vezes cosseno. Certo? Então, assim, só prefiro deixar isso daqui antes do cosseno, né, para não confundir que está dentro da função, tá? E agora vamos fazer a derivada parcial em relação a y, né? Vou calcular ΔZ, ΔY para essa função. E aí agora observem que não vai ser necessário usar a regra do produto. Por quê? Se eu vou derivar em relação a y, eu entendo x como constante. Então, a minha variável está só aqui, né? Está numa função composta dentro do seno. Então, se o x é constante, isso é constante e isso também é constante. Então, não é um produto de duas funções, é uma constante vezes uma função. E quando eu vou derivar uma constante vezes uma função, vai dar a constante vezes a derivada. Então, eu mantenho esse x à quarta e derivo isso. Derivada de seno é cosseno do que está lá dentro, né? E aí, regra da cadeia, vezes a derivada do que está aqui dentro, como é em relação a y, x é constante. O que vai ficar? Vai ficar 3xy ao quadrado, beleza? Então, desce o 3, subtrai 1, né? Só reorganizando isso daqui, ó, posso juntar isso daqui, ó, né, num fator só. Porque x à quarta vezes x vai ficar x à quinta, né? Então, vai ficar assim, ó, 3x à quinta, y ao quadrado, cosseno de x ao cubo. Pronto, essa é a derivada parcial em relação a y. Bom, agora aqui, ó, é para a gente calcular as derivadas parciais, né, num ponto específico. Então, eu vou fazer essa C e essa D vai ficar como exemplo, como exercício para vocês treinarem, tá? Então, eu quero obter as duas derivadas parciais no ponto 1, 3, para essa função aqui. Vamos fazer aqui mesmo, ó. Como que fica a derivada parcial em relação a x para essa função? Então, x é variável e y é constante. Então, ó, aqui vai ficar 6x, aqui vai ficar menos 2y, né? Ó, o x da elevada à primeira vai sumir e aqui vai sumir,
né? Porque o y ao quadrado é constante. E aí, substituindo esse ponto, 1, 3, tá? Vou substituir agora o ponto que foi pedido ali, 1, 3. 1 no lugar do x, 3 no lugar do y. Vai dar 0, né? 6 vezes 1, 6. 2 vezes 3, 6. 6 menos 6, 0. Tá certo? Agora a derivada em relação a y. Como que vai ficar em relação a y? Agora isso tudo é constante, então vai sumir na derivada. Aqui vai sobrar menos 2x. E aqui vai sobrar mais 2y, certo? Substituir no ponto 1, 3, então 1 aqui, 3 aqui. Vai ficar menos 2 vezes 1, menos 2. 2 vezes 3, 6. Menos 2 mais 6, 4. Então, as derivadas parciais aqui, né, foram 0 e 4. Então, mais uma vez, lembrando, o que significava lá no cálculo 1, né, a derivada em um ponto específico? Significava a inclinação da reta tangente à curva, né, naquele ponto. E agora, qual vai ser o significado geométrico das derivadas parciais, né? Vamos primeiro definir isso, né, e depois dar uma olhadinha no GeoGebra para essas que a gente acabou de fazer. Então, ó, como a gente... Então, agora para uma função de duas variáveis a princípio, tá? A gente vai ter o significado geométrico, né, para funções de duas ou de três variáveis. Para uma função de duas variáveis, a gente tem uma superfície, né, que é o gráfico dessa função. Quando eu faço a derivada parcial em relação a x, eu mantenho o y como constante. O que é o y constante, gente? Se você digitar lá no R3, né, o y é igual a uma constante, ele vai dar um plano passando por esse y0 paralelo ao plano xz, tá certo? Esse plano intersecta a superfície da função, formando uma curva que aqui foi chamada de C1. E esse ponto x0, y0 está nessa curva, né? x0, y0 e z0, né? Está lá nessa curva, tá? O que vai ser, então, a derivada em relação a x? Vai ser a inclinação dessa reta tangente a essa curva, que está contida nesse plano y constante. Ou a gente pode dizer o seguinte, que fx, a derivada parcial em relação a x, é a inclinação da superfície na direção do eixo x. E fy é a inclinação da superfície na direção do eixo y, tá certo? Vamos representar esse exemplo de cima que a gente acabou de fazer aqui, ó. Essa função aqui, 3x² menos 2xy mais y ao quadrado. Então, esse é o gráfico dessa função, né? É um paraboloide elíptico. Tá vendo? O ponto que a gente usou para calcular as derivadas parciais, né, num ponto específico, foi o ponto 1, 3. Só que onde está esse ponto 1, 3? Está lá no plano xy, né? Olha lá, ó, vai estar lá no plano xy, porque eu não coloquei um valor de z. Mas o ponto que está na superfície, ele vai ter qual coordenada z, né? É só colocar 1 no x, 3 no y na função, que eu acho a imagem desse ponto, né? Então vamos coloca 1 no x, 3 no y. Aqui vai ficar 3 vezes 1 ao quadrado, dá 3. 2 vezes 3, dá, 2 vezes 1 dá 2, vezes 3 dá 6, tá certo? Então, ó, ficou 3 menos 6, mais 9, ok? Então, 3 menos 6 menos 3, mais 9, sobra 6. Agora, olha lá, deixa eu até afastar um pouquinho aqui, ó. Tá vendo que agora o ponto pertence à superfície? Então, eu peguei aquele ponto lá no plano xy, né, e achei a imagem dele pela função, tá certo? Bom, agora, se a gente calculou as derivadas parciais nesse ponto, né, 1, 3. Isso significa o quê? Se a gente fixar, por exemplo, o y é igual a 3, o que dá o y igual a 3? Dá um plano paralelo ao plano xz, tá vendo? E esse plano, vamos afastar mais um pouquinho, esse plano paralelo ao plano xz, ele intersecta a superfície formando uma curva. Vamos achar essa curva, ó. Tá lá, entre a superfície e o plano. Essa curva aqui, né? Parece uma parábola. Por isso que eles chamam paraboloide elíptico, né? Se a gente olhar aqui, então assim, ó. Peraí, deixa eu virar aqui. Deixa eu esconder a superfície, ficar mais fácil de enxergar, né? Esconder os planos também. Deixar só a parábola. Se a gente olhar então aqui, ó, de frente. Opa. Olhando então aqui de frente, ó. O que a gente pode dizer? Se eu traçar uma reta tangente a essa curva nesse ponto A, essa reta vai dar horizontal, não é?
Ó, aqui o eixo vermelho é o eixo do x, né? Então, assim, qual que é a inclinação da superfície na direção do x? A gente não achou que era zero, ó, aqui nas derivadas parciais nós não achamos zero. Então faz sentido lá no gráfico, né? A gente achou uma inclinação nula aqui, porque a reta tangente é paralela ao eixo do x. Tá certo? Então, vou voltar à superfície aqui. Então a gente pode dizer o seguinte, que a inclinação da superfície, ó, inclinação da superfície na direção do eixo do x, o eixo vermelhinho aqui, é zero, nesse ponto, né? Agora, em relação ao eixo dos y, a derivada parcial em relação ao eixo dos y. Agora, então, ao invés de fixar o y igual a 3, nós temos que fixar o x igual a 1, né? Olha lá, ele vai dar outro plano, só que agora paralelo ao plano YZ, né? Que é o plano verde azul aqui, tá certo? E vai intersectar a superfície formando outra parábola diferente. Vamos marcar essa parábola aqui. Ó, tá vendo? Uma outra parábola, tá certo? Que contém esse ponto, né? Se a gente olhar então de frente, deixa eu esconder a superfície e esconder o plano. Se a gente olhar aqui de frente para o eixo, né? No eixo do y no sentido positivo aqui, que é o eixo verde, tá? Se eu for procurar a inclinação da reta que tangencia essa curva aqui no ponto A, dá para imaginar que é uma coisa crescente, né? Um número positivo. O que a gente achou lá? A gente achou 4. É uma reta tangente de inclinação 4. Então, essa é a interpretação, essa é a derivada parcial, né, em relação a y no ponto 1, 3. É a interpretação geométrica das derivadas parciais, tá certo? Vamos ver mais alguns exemplos? Então, ó, eu quero encontrar a inclinação, vou fazer o E, tá? A inclinação dessa superfície na direção do eixo do x no ponto 1, 0. Se eu quero na direção do eixo do x, eu vou calcular a derivada parcial em relação a x, tá? Se eu vou derivar parcialmente em relação a x, eu entendo y como constante. Isso daqui é uma função composta, então eu vou aplicar a regra da cadeia. Então, primeiro desce o 6, mantém tudo que está lá, né? E subtrai um do expoente. E aí, vezes a derivada de tudo isso que está aqui dentro. Só que a derivada disso vai ser 3x², né? Menos zero, porque se eu estou derivando em relação a x, o y é constante. Nem precisava colocar isso daqui, né? Então ficou assim, ó. Eu posso jogar esse 3x² para cá. Vai ficar assim, ó. 18x² vezes x ao cubo menos y ao quadrado. Perdão que tá ficando meio torto aqui. Deixa eu arrumar aqui. Menos y ao quadrado elevado à quinta. E aí agora eu vou substituir esse ponto, né? 1, 0. 1 no lugar do x, 0 no lugar do y. Então, olha aqui que vai ficar. Vai ficar 18 vezes 1 ao quadrado, vezes 1 ao cubo menos 0 ao quadrado elevado à quinta. Tá certo? Que vai dar 1, né? Que vai dar 1 elevado à quinta vai dar 1, então vai dar 18. Então, qual que é a inclinação, né? Da superfície dessa função no ponto 1, 0 na direção do eixo x. É 18, quer dizer, vai ser uma reta bem íngreme, quase vertical. Inclinação 18 é uma inclinação bem grande, tá? Não vou traçar esse agora no GeoGebra não, tá? Vou deixar para traçar o F. Aqui eu quero determinar a inclinação da reta tangente à curva resultante da interseção do plano y igual a 2 com a superfície da função no ponto π sobre 2, 2. Observe o seguinte, ó, eu fixei o plano y igual a 2, né? O que significa isso? Que eu fixei o plano y igual a 2. Se eu fixar o y, quer dizer que o y é constante, eu vou encontrar a derivada em relação a x. É só o meu x que vai variar. Tá certo? Tudo bem? Então vamos lá. Vou copiar a função aqui para a gente poder resolver. Então a função é f de xy, que é igual a 2y sobre y mais cosseno. Mais cosseno de x. Tá certo, né? E o ponto é π sobre 2, 2. π sobre 2, 2. Então, como eu fixei o y, eu quero a derivada parcial em relação a x. Eu quero encontrar isso daqui, ó. fx, certo? Tem duas formas da gente resolver isso, né? Ou usando a regra do quociente, tá? Só que observe que aqui é só uma constante, né? Porque como eu vou derivar em relação a x, aqui não tem uma função, tem só uma constante, né? Uma função constante.
Então, não precisaria necessariamente usar a regra do quociente. O que eu posso fazer? Qual que é o jeito mais fácil? Eu vou reescrever essa expressão, ó. Tudo isso daqui, que está no denominador, eu posso jogar para o numerador. Então, vai ficar assim, ó, 2y vezes y mais cosseno de x. Só que quando eu passo ele para cima, né, eu tenho que colocar o expoente menos 1. E aí, ao invés de usar a regra do quociente, eu posso usar a regra da cadeia, porque eu tenho uma função composta, tá? Então, assim, regra da cadeia. Eu vou descer esse menos 1, subtrair 1 do expoente, vezes a derivada que está aqui dentro e a constante segue multiplicando. Então, vai ficar 2y vezes menos 1, vezes y mais cosseno de x, elevado a menos 2, vezes a derivada que está aqui dentro. Só que isso daqui vai dar zero, né, que é constante, e a derivada de cosseno é menos seno de x, tá? Só simplificando essa expressão, ó, esse menos vezes esse menos vai dar positivo. Então, vai ficar 2y positivo, né, vezes seno de x, tá certo? Só joguei para cá. Isso daqui elevado a menos 2, eu posso voltar agora para o denominador e colocar elevado ao quadrado positivo. Então, essa é a derivada parcial em relação a x. Eu quero calcular isso no ponto π sobre 2, 2, né? Então, vamos colocar 2 no lugar do y, π sobre 2 no lugar do x. Então, como vai ficar? 2 vezes 2, vezes seno de π sobre 2, sobre 2 mais cosseno de π sobre 2 elevado ao quadrado, certo? Quanto que é seno de π sobre 2? Seno de π sobre 2 é 1, né? E cosseno de π sobre 2 é 0. Então, isso aqui vai ficar 4, né, no numerador. 4, 2 vezes 2 vezes 1. E no denominador, 2 mais 0, 2 ao quadrado, 4. Ou seja, 1. Tá certo? Então, qual que é a inclinação? A pergunta, voltando à pergunta. Inclinação da reta tangente à curva, resultante da interseção do plano y igual a 2 com a superfície da função nesse ponto. A inclinação é 1. Vamos enxergar essa função lá no GeoGebra? Deixa eu esconder essas outras aqui. Então, a função era a seguinte. Z igual a y sobre... Peraí, acho que eu copiei errado. 2y sobre y mais cosseno, tá? Então, 2y sobre y mais cosseno de x. Ah, essa superfície muito louca aqui, né? E esse ponto? π sobre 2, 2. π sobre 2, 2 é um ponto lá do plano xy, né? Não é um ponto da superfície, porque eu só coloquei duas coordenadas. Mas ele tem uma imagem na função, né? Se a gente substituir na própria função aqui, como que vai ficar? Coloca 2 no lugar do y e π sobre 2 no lugar do x. Cosseno de π sobre 2 é 0. E aí vai ficar 2 vezes 2 dividido por 2. Dá 2 na imagem. Tudo bem? Olha lá, agora sim é um ponto lá da superfície, né? Tá dando para enxergar o ponto B lá na superfície, tá certo? E aí ele pediu para fixar o plano y igual a 2. Então tá lá o plano y igual a 2, que é paralelo, né, ao plano xz, tá certo? E aí se a gente achar a interseção desse plano com a superfície, né, vai dar aí uma curva característica da função cosseno, né, da função seno. Vamos esconder esse plano e a superfície da função, né? Para a gente poder enxergar a inclinação, ó, de frente para o x positivo. Aqui. Então, olha lá, ó. A gente achou que a inclinação na direção do eixo do x, né? A inclinação da reta que tangencia a curva, que é a interseção da superfície com aquele plano, é 1. Faz sentido aqui, né? Uma reta crescente com inclinação não muito íngreme, né? Essa inclinação aqui é 1. Tudo bem? Deixo essa para vocês fazerem também, né? Pode comentar no fórum, tá? É a mesma coisa. Eu quero a inclinação da superfície agora na direção do eixo dos y. O que significa na direção do eixo dos y? Eu vou fixar o x, tá? Então, o plano fixo vai ser x igual a π sobre 2. Nesse ponto. Então, se eu vou fixar o x, basta procurar a derivada parcial em relação a y, certo? E aí, a gente pode também, né, calcular derivadas de ordem superior. Então, eu só coloquei aqui para a gente ver as notações, né, porque a gente já sabe para a derivada de função de uma variável. Então, o que significa derivada parcial? É f índice x índice x. Significa que eu vou derivar parcialmente
uma função que eu já derivei em relação a x de novo. E isso a gente pode escrever assim, né? Del 2f, del x2, ou assim, né? Del x de del f, del x. Então, é a derivada em relação a x da derivada em relação a x. Da mesma forma, f em si, y. É a derivada em relação a y da derivada em relação a y. E aqui é a outra notação. Agora, essas duas, né, a gente diz que são derivadas parciais mistas. Ó. O que é isso daqui? Eu vou derivar... vamos olhar aqui nessa expressão, tomar cuidado agora com a diferença de notações, tá? Nessa ordem, f índice y, x, significa que eu vou derivar em relação a x o que eu já derivei em relação a y, né? Então, primeiro em relação a y, depois em relação a x, tá? Agora, na hora de escrever aqui, tomem cuidado, né? Porque primeiro em relação a y, ela vem do lado de cá, né? Depois em relação a x, ó, porque ela tá dentro, né? A primeira derivada. E o contrário, né? Então, primeiro em relação a x, depois em relação a y. Então, primeiro em relação a x, depois em relação a y. Então, só essa diferença aí de notações, né? Vamos fazer um exemplo de derivada de segunda ordem. Eu vou resolver esse daqui, né? E deixo a outra como exercício também. Obter todas as derivadas parciais de primeira e de segunda ordem para essa função. Então, vamos lá. Eu vou usar as duas notações, tá? Para a gente praticar. Então, del z, del x. Como que vai ficar a derivada de primeira ordem em relação a x? Então, vai ficar 3x², isso vai ser constante, mais 6xy², certo? Derivada parcial em relação a y, del z, del y. Isso vai ser constante, aqui vai sobrar 6y² mais 6x² y, certo? Derivada de segunda ordem em relação a x. Então, eu vou derivar o que eu derivei aqui em relação a x de novo. Então, vai ficar 6x mais 6y², né? Porque aqui o x está elevado à primeira, vai sumir. Derivada de segunda ordem em relação a y. F em si y. Oh, eu esqueci da outra anotação, né? Falei que ia usar as duas. Então, aqui vai ficar del 2e, del x2, tá certo? E aqui, eu vou derivar em relação a y de novo. Vai ficar 12y mais 6x². Então, o que é isso? É del 2e, del y, 2. Agora, vamos achar as derivadas parciais mistas, né? O que é isso? fxy. Eu vou pegar a derivada em relação a x, essa daqui, e derivar em relação a y. Então, em relação a x, isso vai ser constante, e aí em relação a y, aqui vai ficar 12xy, certo? E o que vai ser a outra parcial mista, né? fyx. Eu vou pegar que eu derivei em relação a y e derivar agora em relação a x. Então, isso vai ser constante e aqui vai ficar 12x, né? Perdão, 12xy. Em relação a x, né? O 2 vai descer, então vai ficar 12xy. Constante continua lá, tá? Notação, como que seria essa? Del 2... Nossa, peraí. Tá ficando feio. Notação, del 2e. Agora aqui, cuidado com a ordem. É del y, del x. Então, eu derivei primeiro em relação a x, depois em relação a y. E esse contrário, né? Del 2e, del x, del y. Então, eu fiz primeiro em relação a y, depois em relação a x. Observe o que aconteceu aqui, né, nas derivadas parciais mistas. Deu a mesma coisa, tá certo? Isso vai acontecer, né, para a maioria das funções, para as funções contínuas, as funções que a gente vai lidar de uma forma geral, né, isso aqui vai acontecer, tá? Então, seja uma função f de duas variáveis. Se f de xy e fyx, ou seja, as duas derivadas parciais mistas, né, de segunda ordem, forem contínuas em algum disco aberto, então elas são iguais nesse disco. Então, assim, vai dizer a respeito da continuidade dessas funções, né? De uma forma geral, vai ser todas as funções que a gente vai trabalhar.